do crocodilo na esperança de ser devorado por último? Pois é. Quero pedir para você curtir aqui a nossa transmissão, fazer comentários, mande também para os amigos e familiares. O Lobauer quer entrar aqui nessa discussão. Eu não queria perder a chance de comentar esse tema do programa de hoje, que é muito interessante. Acho que muita coisa interessante foi dita, mas a decadência do Ocidente tem 3 livros, acho que merecem registro aqui para esse debate, que é o do Oswald Spengler, que foi escrito há 100 anos atrás, que chama-se A Decadência do Ocidente, Der Untergang der Abendlandes, que foi um livro que marcou muito a época, em que ele dizia o seguinte, que as culturas se desenvolvem como animais, como organismos vivos, né? Ela nasce, cresce, chega à maturidade, se desenvolve e morre. E quando ele se desenvolve, chega à maturidade, ele vira uma civilização. E as civilizações tendem depois a se desfazerem. É uma coisa que parece meio óbvia, mas ele descreve do ponto de vista quase que da comparação com a natureza, né? Aí tem um outro livro do Paul Kennedy, Ascensão e Queda das Grandes Potências, em que ele descreve também a expansão dos impérios, que é o Imperial Overstretched, né? Que é os impérios, eles se desenvolvem, eles vão se expandindo, e chegam a um espaço de expansão tão grande, geográfico, que eles não aguentam e entram em derrocada. E tem um livro recente do Neil Ferguson que trata justamente de Civilization, né? A civilização, que mostra que uma Ásia está voltando a tomar a posição que tinha há pelo menos 600 anos atrás, né? A China, em destaque a China. Então, nesses 3 casos, o meu ponto aqui é o seguinte, nesses 3 casos, em tese, a gente poderia aplicar a ideia de que há um declínio da civilização ocidental. Mas eu acho que tem uma coisa diferente aqui na nossa conversa, mostra isso. Os Estados Unidos estão separados dessa conversa. Eu não acho que os Estados Unidos estão em decadência, sinceramente. Eu acho que os Estados Unidos estão numa situação tão consciente da condição que tem, que esse novo governo aqui está mostrando que eles sabem para onde eles querem ir. Então o discurso do Vance, a relação com a Europa, a mudança de orientação para esse heartland europeu aí, russo, chinês, que aliás tem um outro livro do Mackinder também, de estratégia, que ele dizia, vai dominar o mundo quem dominar o heartland, que é justamente esse espaço centro-asiático, europeu-asiático. É um livro do início do século XX, né? Uma visão meio britânica, né? De um geopolítico britânico. Mas o ponto é o mesmo. Eu acho que os americanos são diferentes na conversa. Eles perceberam isso, então essa coisa da... Mas se não fosse a vitória do Trump, poderia ser diferente também essa observação. E pode ser que daqui 4 anos o país tenha eleições e mude de novo, mas a impressão que eu tenho é que os americanos perceberam que eles precisam dar uma rearranjada na sua condição, porque são os senhores da moeda, porque são a maior potência nuclear, porque são os maiores inventores e inovadores do mundo, porque tem as melhores universidades e centros de pesquisa, as maiores forças capazes de intervenção no mundo inteiro, e porque são o que são. Então eles não estão conectados a essa ideia de Ocidente, como nós, América Latina, como a Europa Ocidental decadente. Não, eles estão juntos, mas até onde for do interesse. E é isso que a gente está vendo agora. Talvez seja uma decadência do Ocidente, onde os americanos estão se rearranjando, e não vamos esquecer. Hoje eu vi esse número pela 2ª vez. Os americanos, em 2008, o PIB per capita europeu era o mesmo que o americano. Hoje, o PIB per capita americano é o dobro do europeu. Então eles estão enriquecendo. Apesar de tudo isso que a gente está assistindo nos últimos 20 anos. Há 20 anos atrás, as 10 maiores empresas do mundo, 4 eram americanas, 4 eram europeias, 2 eram chinesas. Hoje, 9 são americanas e 1 é saudita. Isso também significa muita coisa. Então, apesar dessa ideia de que o Ocidente está em decadência, que a gente verifica abalos em pilares culturais, eu diria até, que levaram à civilização ocidental, eu acho que os americanos são diferentes. Mais um ponto, demográfico. Todos os países europeus e os da América Latina terão demografia cadente. Os americanos terão demografia taxa de natalidade crescente. Ainda. Então, mais um ponto que ajuda a explicar que ali a coisa é diferente. Pois é. E hoje, aqui na Brasil Paralelo, a gente recebeu uma deputada portuguesa. A Rita Maria Matias veio aqui
conversar com a gente, concedeu uma entrevista ao Ricardo Gomes. A gente está preparando esse material para soltar aqui no nosso canal do YouTube. A Rita Maria, que é uma deputada do partido Chega, que é o partido do André Ventura, é o partido mais à direita lá de Portugal, tratado pela imprensa em geral como de extrema-direita, aquela coisa toda. Inclusive, esse foi um dos assuntos da conversa do Gomes com ela. E a gente separou um trechinho, uma conversa, uma pergunta justamente sobre esse papel da Europa, o que deve acontecer daqui para frente. Vamos assistir essa pergunta e em breve você vai ter a entrevista na íntegra. Os Estados Unidos parece que tomaram uma decisão, deixaram a agenda woke de lado e vão para outra pauta. A Europa é capaz de fazer isso? O senhor acha que isso vai acontecer ou ainda está longe desse momento? Eu acho que a Europa acabará por ceder, não agora. Talvez com a emergência destes movimentos como o Chega, a Europa poderá ir sendo transformada, mas a dado momento também sabe que as pessoas seguem sempre o pendor económico. Então os Estados Unidos da Europa, vou dizer assim, estão tão frágeis que não podem fazer muito mais frente aos Estados Unidos. Mais tarde ou mais cedo vão ter que acabar por negociar com os Estados Unidos e falar a língua que eles querem falar, deixar estas loucuras e falar com pragmatismo. Então, não sei quando, mas acredito que a dado momento vão ter incapacidade de resistir, porque o Bloco Europeu economicamente está a ficar para trás, até por tudo, pelas políticas ambientais que adotámos, pela desindustrialização. Nós exportámos a nossa indústria para fora, para países de terceiro mundo, se é que ainda posso dizer assim, sem ferir ninguém, e tendo esta incapacidade de ter a nossa economia a pulsar, nós vamos ter que ceder. E aí, acho que é preferível negociar com os Estados Unidos do que com a China. Mas isto sou eu, que amo a civilização ocidental e que preferia manter-me cristã e não num totalitarismo marxista qualquer. Tá aí esse trecho, Ricardo. Comentário rápido aí sobre a conversa. Quais são as suas impressões? Tem esse sotaque lusitano na conversa, né? Vou ter que legendar, né? Talvez para Santa Catarina não, porque Santa Catarina mantenha um pouco mais do falar português. A gente falou do Chega, do partido dela, da situação em Portugal, passamos por uma resposta conservadora à pauta woke e chegamos nesses temas de geopolítica. Então, deu para fazer uma boa leitura do que se passa em Portugal, na Europa, e também para entender um pouco mais esse ressurgimento de partidos conservadores, o surgimento de novos partidos conservadores, por assim dizer, na Europa. Acho que ficou uma conversa bem completa, né? Ainda que um panorama geral, no momento que lá Portugal está vivendo suas dificuldades políticas. Acho que amanhã ou depois devem votar a permanência do primeiro-ministro Montenegro, senão pode ser